Olá, vamos fazer a nossa atualização das análises dos principais ativos na B3, começando com o IBOV, o índice à vista, Bovespa. Vou ficar com a nossa visão anterior, manter ela de alta. O que a gente está vendo no prazo maior é uma estrutura com fundos e topos ascendentes, apesar da lateralidade que a gente teve semana passada e de um susto na terça, o mercado ele está retornando aqui para, quem sabe, seguir e fazer um novo impulso de alta. Não é uma tendência muito forte, diga-se de passagem, já que a gente está tendo retrações muito grandes, tá? Então, eu vou traçar aqui para o prazo mais curto, talvez seja o que interessa mais para a gente. Então, tivemos uma semana até de certa forma volátil, porque na terça vai lá embaixo, dando a entender que o mercado cairia, e depois na sexta volta a subir forte, isso devido ao discurso de Powell, presidente do Banco Central americano, no simpósio de Jackson Hole, uma cidade no Wyoming, Estados Unidos, aonde presidentes de bancos centrais se reúnem para falar de uma forma menos formal, né? Uma forma mais informal, sobre política monetária. E o que o mercado estava esperando era uma sinalização do Jerome Powell. Você não acompanha esses nomes, são bem importantes, tá? Que é o presidente do FED, sobre os próximos passos aí da política monetária americana. E ele sugeriu que uma queda de juros para agora em setembro tem maiores chances de ocorrer, né? O mercado está precificando isso já perto de 90%. Juros para baixo lá nos Estados Unidos, bom para ativos de risco, bom para as bolsas. E a gente teve essa alta aqui na nossa bolsa. O que está me parecendo, então, é que a partir de C, que era o final da correção, o Ibov fez uma perna um para cima, que é o impulso, 2 para baixo, que é a retração, e pode estar subindo para fazer uma terceira para cima, ou pelo menos continuar essa consolidação e vir testar o 141.400. Tá? Ficar nessa consolidação é um cenário, e eu vou manter o principal. Ele pode continuar dentro da região amarela nessa próxima semana, a gente está falando com um prazo maior, tá? De avançar aqui para cima. Agora, a perda do canal de alta azul não pode significar aí uma outra visão, e a gente vai ter que fazer uma releitura. Mas vamos esperar até lá. O dólar. Vamos para o dólar. O dólar, acho que a gente vem acertando bem, ele está dentro do canal de baixo, e ele podia fazer uma retração. Aí, qual é a retração, né? Então, aqui, no macro, no maior, canal de baixa, uma região de suporte é entre o 5,250, 5,350, em rosa, uma região que a gente mostrou no vídeo anterior. Está bem próximo, se aproximando desse nível, trabalhando abaixo da M50 em verde, então a baixa está intacta. Que rompeu e voltou para baixo, né? Essa oportunidade. Mas eu gosto dessa referência, tá?
Ele faz um rompimento, vai lá em cima do canal, mas depois ele volta. Então veio trabalhando aqui, respeitando, agora não tocou, retomando a baixa, e poderia haver uma retração um pouco maior. A gente tem alguns níveis de retração, fica muito difícil saber qual vai ser a retração. Então, enfim, acho que não é nem para operar isso. Só se for em prazos menores, claro. Estou falando de um prazo maior. E aqui é a minha visão, é uma lateralidade para baixo no dólar, que eu espero na próxima semana. Os juros DI futuro, eu também vou manter a visão anterior, de que o mais provável é ele voltar para dentro do canal, em uma tendência de baixa, com a estrutura de fundos de topos descendentes, lateralizou aqui bastante, apesar que está com uma inclinação positiva, mas sempre sem força, ficou trabalhando acima da M50, linha pontilhada verde, o que gerou algumas dúvidas, mas na sexta ele já começa a apontar para voltar dentro do canal de baixo, tá? Primeiro suporte no 13,75, depois no 13,30. E o que eu acredito é a minha hipótese principal é baixa, tá? Seguir aí nesse canal. Não é um canal tão forte. Estou redesenhando ele aqui, voltando para dentro do canal. E esperar aí o DI para baixo. E claro, né? O cenário que inviabiliza passa a ter uma visão mais positiva é o rompimento para cima desse canal de baixa, que não é uma baixa muito forte, diga-se de passagem, né? Está bem lateralizado aí. Não tem uma inclinação forte, tá? E acredito que seja nesse ritmo que a gente vai ver, pelo menos. A não ser que a gente esteja um corte rápido para baixo, do 13,75, e o mercado acelere o- os juros em queda. Ficar atento, né, como eu disse, ao rompimento para cima do canal, porque aí a visão vai ficando com menos probabilidade de baixa. O Bitcoin, o Bitcoin. O Bitcoin, ele também responde bem. Isso aqui foram umas marcações aqui na verdade, foram minhas entradas na Binance, né? Mas, enfim, região de suporte no 112, 110, 112. Eu, para acrescentar mais, estou querendo que tenha uma quebra aqui e chame stops para poder fazer mais parciais. No Bitcoin, eu vou aumentando e diminuindo a posição, nas quedas procurando comprar, nas altas procurando vender. Fizemos um candle de força e agora no final de semana está corrigindo, é natural. Agora, tecnicamente, é importante que o 112 fique intacto, tá? Pode haver um falso rompimento. Está respeitando a M50 por baixo, que não é muito legal. Então, suporte, respeitou. E agora bateu na M50 e está vindo para baixo. Para o mercado seguir, eu gostaria que houvesse esse rompimento para cima, uma reação positiva aí no Bitcoin. Para baixo, esse nível é importante. No momento, apesar da alta aí, não teve, que a gente teve na sexta, e sábado e domingo não está com continuidade, mas final de semana é normal a gente ter um mercado desse jeito e final de domingo melhorar. Vamos ver. Quero ver agora a Petro e Vale. A Petro, ela está, como podemos ver nesse gráfico diário, bastante lateralizada nos últimos meses, né? Quase que desde abril, bastante lateralizado e que opera operações de venda de volta, de faixa de região vão muito bem, como Aerocondor, Strango coberto. Então, operações que estão performando com esse tipo
comportamento da Petro, né? Então, a gente pode até usar gráfico para estratégia, né, estruturas de opções. Mas o que é importante para a gente aqui agora é o gráfico da Petro. E realmente a gente tem essa. Tá bem difícil aqui, tá? Eu vou ficar com uma visão mais positiva, com esses fundos se formando. E, enfim, mas sempre aí de olho nos, nos pontos importantes. Para mim, resistência no 30 e 65, que é esse nível. Aí, aqui, tá, esse pontinho, onde o mercado fez um pivô de baixo. Voltando lá, aqui, esse ponto, rompendo. É o início aqui da queda após o resultado do segundo trimestre de 2025. A gente teve essa queda, voltar lá para testar. E aí, ficar atento ao fechamento do gap nesta região. E depois é o 32,30 esse topo. Para baixo, essa mínima, 29,10, está um pouquinho acima. E depois o 28,30, esse outro ponto gráfico, que bateu duas vezes. São os meus pontos de força, gráfico diário. Então, atenção nesse rompimento, se houver, podendo vir buscar a máxima da Petro no dia do resultado do segundo TRI. Atenção ao gap, que é uma região muito importante, esse fechamento. E assim, como teve para cima, para baixo, a gente também tem um gap, ó, que pode ser até um gap de corte, de largada, de uma eventual melhora. E, no meu entender, por curto prazo, não deve ser fechado caso a Petro vá subir. Acho que é um mau sinal se houver esse fechamento dessa forma, ou num dia só. Tá? Pode ser testada a região. Uma correção, muitas vezes, é normal para voltar a subir, mas fechar forte para baixo do gap não é um bom sinal. A princípio, vou me manter positivo e de olho aqui, primeiramente nessa região. Agora vamos para a Vale. A Vale 3 está muito tempo parada, né? Mas eu achei algumas coisas interessantes. Ó, muito tempo lateralizado, desde o ano passado, dezembro do ano passado, trabalhando numa faixa de preço, uma faixa de preço entre os 57 e vale 47 do gráfico diário, suportes aí na faixa do 47, resistência na faixa do 57, 56, né, encaixotado aqui. Porém, na última semana, a gente tem a Vale trabalhando em diamante, esse losango aqui, conhecido como diamante, que está lá no topo do canal de baixo. Já vou dar um zoom, tá? Numa faixa mais estreita, 51,50 e 57. Querendo romper o canal de baixo que vem lá de trás, aqui está a linha do canal. Tentou uma vez, foi falso. E agora está tentando de novo. Seria interessante aí da Vale esse rompimento, tá? Estou achando que tem chance. Vamos acompanhar para ver se vai ter sequência esse rompimento. Gostei desse movimento, dessa parada aqui, como se estivesse ganhando força, subindo de degrau.
é o primeiro degrau, aqui segundo degrau, e eu quero ver um próximo degrau ainda mais para cima, com esse rompimento, voltando aqui para testar, para ela partir. Muito tempo parado, mas esse comportamento aqui, até agora, com essa acumulação, eu achei interessante. O que que não pode acontecer, né? Quer dizer, pode acontecer, mas o que estraga isso tudo, essa visão mais positiva, é realmente ela voltar para dentro do canal, e aí vai gastar mais tempo, tá? Tem que escapar. Principalmente se perdeu 51 e 50. Que aí ela volta para esse vácuo aqui, para essa faixa de preço, abaixo de 51 até o 47,60. Eu gosto de trabalhar com cenários, principal e alternativo, às vezes um é para cima, outro é para baixo, às vezes eu tenho dois para cima e um para baixo, ou dois para baixo e para cima, ele não importa tanto, e sempre escolho um principal. Tá? À medida que o mercado vai confirmando, a gente vai mantendo ele. Essa semana, que a gente viu no dólar, no DI e até na Bolsa, tá, é para a gente manter. Né? Não é uma coisa adivinhatória, mas eu procuro ser objetivo na análise enquanto ela está seguindo certas condições. De forma objetiva, se ela parar de seguir essas condições, a gente reavalia, pode trocar da hipótese principal, a nossa leitura, e sempre, e que eu acho importante, é sabendo o que que o mercado vai fazer que inviabiliza a minha leitura. Tá? Eu trabalho muito com a invalidação dos cenários. E aí, quem está operando são momentos para ter stop, essas coisas. Tá? Mas aqui a gente está falando de análise. No semanal a Vale, ó, acho que fica até mais fácil de ver o que eu estou falando, né? Está se aproximando da linha superior do canal de baixo, essa LTB, bateu na linha e não caiu, entende? Olha só, é uma leitura de força, linha de tendência de baixa. Geralmente, quando a gente tem uma resistência, que não é nem canal, uma resistência, um suporte de força, ele bate e volta logo. Ó. Bate e volta logo. Tá? Aqui, bateu. Quando ele bate e começa a acumular, e aqui no caso é para cima, é um sinal de força. Por quê? Porque os compradores eles estão subindo o nível de preço que eles estão interessados em comprar. E o vendedor pode estar vendendo, mas ao sentir essa pressão de compra, ele pode recuar. E aí libera o preço. Tá? E o mercado anda. Nosso exemplo pode estar acontecendo para cima. E, claro, o mercado é dinâmico, então a gente vai ficar com essa leitura principal, mas sabendo que o movimento assim já indica que, apesar dessa compra ter entrado, houve um motivo, enfim, interesse, motivo de notícia, o macro, ou realmente o interesse vendedor volta, teve essa subida por causa do simpósio de Jackson Hole, né? Subiu, mas foi só isso e veio para baixo. Tá? Então, fechamos aí os dois principais papéis, os índices e o Bitcoin. Ver durante a semana o que vai dar e, caso seja necessário, a gente fazer as nossas revisões. Até lá.